Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao 14º dia dessa nossa reflexão à luz do livro do Deuteronômio. Vamos avançando neste mês da Bíblia, buscando compreender o que Deus quer nos dizer através deste 5º livro da nossa Bíblia. Muitas pessoas têm me procurado dizendo que estão tendo dificuldades para acompanhar esse estudo, para compreender o livro do Deuteronômio. De fato, o livro do Deuteronômio é um livro que, quando nós o olhamos à luz do Evangelho, nós ficamos assustados. Alguns até perguntam, mas isso é inspiração divina? Sim, é inspiração divina, porque Deus chama seu povo a ser fiel a Ele. Mas muitas vezes nos falta sabedoria, nos falta clareza, discernimento para compreender a revelação de Deus. O livro do Deuteronômio, assim como todos os livros da Bíblia, são frutos de uma leitura parcial, limitada, humana da revelação de Deus. Os evangelhos nos trazem uma clareza muito maior, porque ali estão pessoas que conviveram com Jesus, que ouviram seus ensinamentos e que, após a ressurreição, à luz do Espírito Santo, começam a anunciar o evangelho. Então, é feita uma releitura de muitos textos do Primeiro Testamento. Inclusive, o Deuteronômio é um dos livros que aparece várias vezes no nosso Segundo Testamento ou Novo Testamento. Nós fazemos uma releitura do Deuteronômio à luz de Jesus. Mas quando nós olhamos o texto, como nós estamos fazendo, lendo texto por texto, capítulo por capítulo do livro do Deuteronômio, nós muitas vezes vamos encontrar normas, leis que nos chocam, que nos fazem ficar assustados diante da brutalidade, diante da frieza, diante da exclusão e da intolerância que muitos textos apresentam. Mas é preciso a gente compreender que o livro do Deuteronômio, ele não foi escrito de uma só vez, ele foi de fato sendo compilado, foram juntando partes, né? Esta parte que nós estamos refletindo esses dias, do capítulo 12 ao 26, ele constitui-se como o Código Deuteronômico. O Código Deuteronômico, ele foi basicamente organizado na época do rei Ezequias. É uma época de tentativa de reorganização de um povo que de fato ficou facelado por causa do exílio. As pessoas estavam divididas, o reino dividido, as pessoas foram perdendo a sua identidade como povo. E há uma tentativa de reconstrução do povo de Israel, um sonho de um país forte, de um país de fato unido. E aí então se juntam muitas leis na busca de fortalecer o povo, acreditando nisso que Deus está cuidando do seu povo, que eles são o povo eleito de Deus, o povo amado de Deus. E isso os coloca frente a outros povos com outros deuses. Daí muita intolerância e muita violência contra esses outros povos. Uma compreensão de que para amar a Javé era preciso odiar aqueles que não amam a Javé. Por isso ontem muitos assustaram, né, com as ordens de matar, de ser cruéis de fato com aqueles que não amam, que não seguem Javé. Hoje nós vamos ver a questão da pureza e da impureza. São sempre tentativas de distinguir o povo de Israel de outros povos, mostrar a diferença. E aí então entra no conceito de puro, de pureza, que nós vamos ver hoje, né? Então o povo de Israel se julga um povo puro, enquanto os outros todos são impuros. É essa tentativa de formação de uma identidade. Eu dizia há poucos dias atrás que a intolerância que aparece tanto nesses textos é fruto de um povo fraco, um povo que se sentia menor, se sentia abatido e que quer se reerguer. E muitas vezes parte, então, para a intolerância, para a violência, para o medo. Então, isso é muito forte no livro do Deuteronômio. Mas também o livro do Deuteronômio vai apresentar normas para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. Nós vamos ver dos próximos capítulos, até amanhã mesmo, no capítulo de amanhã, nós vamos ver o núcleo do nosso mês da Bíblia, vamos ver
o lema do mês da Bíblia, né? Que é esse cuidado com a viúva, com o órfão, com o migrante. Como estão preocupados com aqueles que ficam muitas vezes à exclusão, que são vítimas de uma sociedade injusta. Então, o Deuteronômio ele é recheado de leis que vão de fato nos ajudar a construir a nossa comunidade, a sermos mais fiéis, mas também há leis que, à luz do Evangelho, já foram superadas. Jesus diz: amem os inimigos. Jesus diz: não é aquilo que vem de fora que torna o homem impuro. Então é preciso a gente ler o Deuteronômio com um olhar de história, de compreender o que se passava com o povo de Israel para eles terem a necessidade de criar leis como estas, mas também é preciso colocar o óculos do Evangelho para a gente dizer: graças a Deus que nós mudamos esta ótica. Graças a Deus que o Evangelho nos trouxe luzes e nos faz ver a vida diferente, nos faz ter uma fé diferente. O que nós não podemos é querer repetir a história. Erros históricos, falhas de interpretação, falhas de compreensão da revelação de Deus. Então, nós precisamos cuidar. Creio que o livro de Deuteronômio nos mostra o que nós queremos, mas também mostra o que não queremos como cristãos. Então, ontem nós falávamos da morte, da violência. Nós não queremos morte, nós não queremos violência, nós não queremos pena de morte. Hoje nós vamos falar dos alimentos, né? E como é importante a gente agradecer cada dia o alimento que Deus coloca na nossa mesa, esse alimento que vem de fato de sua generosidade. Não é o alimento que nos torna impuros, mas aquilo que sai de dentro do nosso coração. Então, que nós possamos ter paz, serenidade, buscando o Espírito do Senhor para compreendermos bem o livro do Deuteronômio e fazer dele uma luz também para a nossa caminhada. A luz mostrando o que queremos e o que não queremos para a nossa sociedade hoje. Vamos então nos preparar para acolher a palavra que nos é dirigida hoje, o capítulo 14 do livro do Deuteronômio. Vocês são filhos de Javé, o Deus de vocês. Por isso, nunca façam cortes no próprio corpo, nem rapem a frente da cabeça por um morto. Você é um povo consagrado a Javé, o seu Deus, pois de todos os povos sobre o solo, foi a você que Javé escolheu para que pertença a ele como povo de sua propriedade particular. Não coma nada que seja abominável. São estes os animais cuja carne vocês poderão comer: boi, carneiro, cabra, cervo, gazela, gamo, cabrito, montês, antílope, búfalo e cabra selvagem. Poderão comer de qualquer animal que tenha o casco fendido e seja ruminante. Entretanto, há ruminantes ou animais de casco fendido que vocês não poderão comer: o camelo, a lebre, o texugo que ruminam, mas não têm casco fendido. Esses serão impuros para vocês. Quanto ao porco, que tem casco fendido, mas não é ruminante, vocês o considerarão impuro. Não comam da carne dele, nem toquem no seu cadáver. Do que vive na água, vocês poderão comer dos que têm barbatanas e escamas. Não comam, porém, dos que não tiverem barbatanas e escamas. São impuros para vocês. Vocês podem comer de todas as aves puras, mas não podem comer o abutre, o jipaeto, o chofrango, o milafre negro, as diversas espécies de milafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diversas espécies de gavião, o mocho, o íbis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, o alcatraz, a cegonha, as diversas espécies de garça, a polpa e o morcego. Considerem impuros todos os insetos que voam, não comam deles. Podem comer das aves puras. Não comam do animal encontrado morto. Você o dará ao migrante que vive dentro das portas de sua cidade, que ele coma ou venda a um estranho, porque você é povo consagrado a Javé, o seu Deus. Não cozinhe um cabrito no leite de sua própria mãe.
Todo ano você vai separar o dízimo de todos os produtos de seus campos, para o comer na presença de Javé, o seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido para fazer que habite aí o seu nome. Nesse lugar é que você comerá o dízimo do trigo, do vinho novo e do azeite, e também os primogênitos do seu gado graúdo, do seu gado miúdo, para que você aprenda a ter sempre o temor de Javé, o seu Deus, se a distância for grande demais e você não puder levar o dízimo, porque está muito longe o lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para ir colocar o nome dele, e Javé, o seu Deus, tiver abençoado você. Então venda, pega o dinheiro e vá ao lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido. Aí você trocará o dinheiro por aquilo que desejar: gado graúdo, gado miúdo, vinho, bebida forte, o que você quiser. Aí você comerá na presença de Javé, o seu Deus, e se alegrará com a sua própria casa. Mas não deixe de lado o levita que habita dentro das portas de sua cidade, pois ele não recebeu parte nem herança com você. A cada 3 anos você pegará o dízimo da colheita do ano e o colocará nas portas de sua cidade. O levita que não recebeu parte nem herança com vocês, o migrante, o órfão e a viúva, que vivem dentro das portas de sua cidade, poderão vir para comer até ficarem satisfeitos. Assim Javé, o seu Deus, há de abençoá-lo em todos os trabalhos que sua mão realizar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, nós vemos aí uma lista de coisas que podem ser comidas ou não, né? É essa lista dos animais puros e impuros, que tantas vezes intriga as pessoas, se pode ou não pode comer. Há igrejas cristãs que proíbem o comer o porco, por exemplo, e outras coisas mais. Mas o que Jesus diz no Evangelho, que vem iluminar tudo isso que eu dizia, é que não é aquilo que vem de fora que torna o homem e a mulher impuros. É o que sai de dentro do coração. É isso que Jesus insiste com a gente. Então, que nós possamos compreender que para o povo do Deuteronômio, essa lista de coisas era uma forma de diferenciá-lo de outros povos. É o fortalecimento de uma identidade de um povo enfraquecido, mas que não faz para nós sentido ficarmos dizendo se essa ave ou aquela outra, se esse animal ou aquele outro. É importante a gente agradecer sempre a Deus pelo alimento e a gente ter respeito com os animais. Hoje, por exemplo, nós temos os animais que nos é permitido comer e animais que não são permitidos comer. Mas o critério é outro, o critério do respeito à vida, é do respeito às espécies que estão em extinção. Por exemplo, há pessoas que até os dias de hoje ainda são capazes de caçar, de entrar em nossas matas e matar os poucos exemplares que nós temos de animais selvagens. Isso aí é pecado, porque ali nós estamos de fato agredindo a natureza que insiste em sobreviver, espécies que estão na luta para a sua sobrevivência. Então o pecado está aí em comer desses animais, porque eles estão clamando sobrevivência. É crueldade se matar os animais selvagens e deles comerem. Então é preciso a gente ter amor e respeito a eles, e aí para isso nós temos os nossos animais que são criados para o abate, que a gente se alimenta deles. Então que nós possamos saber discernir isso e comer com equilíbrio, né? Quanta gente come carne em excesso, come carne, que isso faz próprio mal à saúde, né? Então é preciso a gente se alimentar bem e agradecer a Deus cada dia. E é interessante que ao final do capítulo, quando fala do dízimo, né, dessa necessidade de você dar o dízimo, reconhecer a ação de Deus na sua vida, levar o dízimo ao templo, fala do dízimo como sinal de solidariedade, de compaixão para com aqueles que vivem às portas da cidade, os órfãos, as viúvas, os migrantes. A cada 3 anos você pegará o dízimo da colheita do ano e o colocará nas portas de sua cidade. É esse dízimo que vem trazer dignidade para aqueles que não vivem com dignidade, aqueles que foram roubados por causa de uma sociedade injusta. Então não basta apenas essa solidariedade pontual, é preciso cada vez mais a gente compreender que temos que fazer do nosso dízimo, da nossa oferta,
gestos de amor, de solidariedade. Fala para cuidar do levita, daquele que cuida do templo, cuidar das nossas casas, das nossas igrejas, muito importante através do nosso dízimo. Mas cuidar também do pobre, do pequeno, do excluído. Essa é a função social que o dízimo tem, que nós não podemos perder. Então, que hoje, ao meditarmos esse capítulo 14, nós possamos cada vez mais buscar essa fidelidade a Deus e buscar sermos puros. Puro é aquilo que não é misturado. A água pura, ela não está misturada com mais nada. O puro é aquele que tem uma só coisa no coração, o desejo de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí somos puros, se vivemos no amor. Essa é a pureza que Deus quer. O amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Que tenhamos, então, um coração puro. A reflexão que eu quero propor para vocês hoje, então, é o que nos torna impuros no dia de hoje. O que nos torna impuros? O que tem me tornado impuro? O que tem tornado a nossa sociedade impura? Que nós possamos, então, discernir quais são as impurezas presentes em nossa vida. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.